esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos. Eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor, Ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Glória a Deus. Boa noite, gente. Paz seja convosco. Boa noite, Sidney Figueiredo. Boa noite, Cristina. Boa noite, Sidney Baldo. Deus abençoe. Pastora Hilda também. Chega junto, Brasil. Terça-feira, 21 horas, live profética com o pastor Márcio. Uma noite especial de Deus para a sua, para a nossa vida.
seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Boa noite, gente. Paz seja convosco. 8h56. Daqui mais um pouquinho estamos entrando ao vivo, estamos entrando com a palavra de Deus. Já estamos ao vivo aqui, estamos entrando com a palavra. Daqui mais alguns minutos. Dá tempo de você convidar seus amigos, copia o link, compartilha no Facebook, no WhatsApp. E vamos juntos na palavra de Deus. Glória a Deus. Boa noite, pastora. Paz seja convosco, pastora Hilda. Sempre junto, né? Isso é bênção. Pastor Sidney, lá de Saudades. Deus abençoe, pastor. Pastora Valéria aqui, ó. A pastora Hilda. E a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, seu amor me sustenta. Eli Inês, Deus abençoe, paz seja convosco. Jussara Moreira, acabou de chegar a Porto Alegre, está aqui. Caçador está aqui também. Bênção demais. Tua graça me basta, Senhor. Boa noite, pastora. Chega junto. Deus abençoe, mãe. Chegando aqui. Eita glória.
Glória a Deus. Agora sim, gente, boa noite para todos vocês. Paz seja convosco. Tem 16 pessoas conectadas aqui. Certamente mais algumas pessoas em algumas salas de vídeo separado. Mas enfim, vamos lá. Pastor Samuel, seja bem-vindo. Paz seja convosco. Terça-feira, dia 19 de maio. São 21 horas e 2 minutos. Quero nesse momento compartilhar a palavra de Deus com vocês, nesta live profética, uma palavra de Deus para a sua vida, toda terça-feira, 21 horas, e todas as quintas, às 8 horas da manhã, nessa linha de transmissão do Facebook, Márcio de Oliveira, Pastor Márcio. Chega junto é o nosso lema, chega junto, porque juntos somos mais fortes. Amém, gente? Tempo de fortalecimento espiritual para todos nós. É muito importante esse contato com a palavra de Deus. Muito importante essa vida intensa de devocional. Isso é muito importante para todos nós. Quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão aqui conectados, também todas as famílias aqui conectadas junto com a gente. Um abraço da pastora Valéria também. A sogra chegando aí também, Deus abençoe. Dona Irma de Almeida, pastora Noila de Marombas também chegando aqui. Pastor Lídio Dias está aqui? Onde? Não achei ele aqui, mas já vamos achar ele aí. Eita, glória de Deus. Vamos na palavra de Deus. 1 Samuel capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16. Glória a Deus, quero compartilhar com você uma palavra, depois estaremos orando também. Deus abençoe, irmão Décio. Paz, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Roseli Rei, é o irmão Rosnei. Deus abençoe, Rosnei, paz seja convosco. Pastor José Marcelino, paz seja convosco também. A internet está dando umas falhas aqui, gente. Se estiver travando aí, deixa um retorno aí, o som tá ok. Pode dar um retorno aí para nós aí. 1 Samuel capítulo 16. Glória a Deus. Irmã Ângela Oliveira, seja bem-vinda, Deus abençoe, está ok, né, pastora Jussara? Glória a Deus. Todos online, todos conectados. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 16, verso de número 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de azeite com óleo e vá até Belém, e eu o enviarei à casa de Jessé, pois escolhi dentre os filhos de Jessé um para fazê-lo rei em lugar de Saul. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você, diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu-lhe Samuel: sim, venho em paz.
Vim sacrificar ao Senhor, consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor vai ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere aparência nem altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha para o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Amém, amados? Vamos falar com Deus, vamos orar. Se tem algum pedido de oração aí, querido, deixa o nome do amigo, do parente, do familiar, e nós estaremos também orando por esta pessoa. Vamos anotar o nome dessa pessoa aqui, estaremos orando no final da live por esta pessoa. Tá bom, gente? Se a oração é por você, deixa aí a mensagem: ore por mim, pastor. Certamente estamos orando por todos vocês aqui com a pastora Valéria. Graças a Deus. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, obrigado por essa oportunidade de poder estar conectado com os irmãos desse canal, na mesma fé, na mesma palavra, no mesmo espírito, e temos a certeza que o Senhor nos uniu através desse mecanismo, Senhor, para falar ao nosso coração e para ministrar aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Fala de tal maneira, Senhor, que todas as perguntas do nosso coração sejam respondidas através desta palavra. O Senhor é um Deus de paz e não é um Deus de confusão. E aquele que lhe busca certamente lhe ouvirá e também será abençoado. Queremos confessar os nossos pecados, confessar as nossas fraquezas, confessar as nossas fragilidades, as inclinações da carne e todo o mal que nos afasta de Ti, Senhor. Queremos nos humilhar em Tua presença, de corpo, de alma, de espírito, reconhecer a dependência do Senhor para todas as coisas. Sem Ti nós não somos nada, e o Senhor sem nós continua sendo Deus para todos sempre. Amém e amém. Amém, amados? Deus abençoe. Marcela Souza está assistindo também. Deus abençoe. Paz seja convosco. Você que é de bem distante, querido, coloque o nome da sua cidade aqui para se identificar até onde a live está chegando, tá bom? Tem algumas pessoas aqui que eu não estou reconhecendo, talvez sejam de outros estados e outras cidades. Deixa a sua cidade aqui. Marcela Souza, da onde? Deus abençoe. Tainã, da onde, Tainã Almeida? Ah, Tainã é daqui de Florianópolis, tá certo? Ô, glória! Graças a Deus. Deus abençoe, mãe. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus. Mãe está lá em Caçador, minha mãe mora lá em Caçador. Glória a Deus. Olha só, queridos, eu quero deixar aqui uma palavra da parte de Deus para a sua vida. E nessa breve oração que fizemos aqui, já consegui sentir a presença de Deus rapidamente. Amados, a oração, ela é a chave para ouvir Deus falar. A oração é algo maravilhoso na nossa vida quando nós a praticamos com intensidade. E eu sempre digo que a oração eficiente, ela não é medida pela quantidade do seu tempo e nem não é medida pelo tempo, mas por cada palavra certeira que nós aplicamos na oração. Nós precisamos ser honestos na nossa oração. Deus abençoe, Marcelo. Nós precisamos ser honestos na nossa oração, sinceros na nossa oração.
A oração poderosa não é medida pelo tempo, mas pela eficácia de cada palavra liberada no momento do devocional. Isso é importante falar. E nós não precisamos usar diante de Deus de formalidade nenhuma para nos apresentar ao Pai. E nós temos que ir direto ao ponto, e toda oração genuína, verdadeira, sincera, ela se inicia confessando os nossos erros, confessando os nossos pecados, fraquezas e as inclinações da nossa carne, porque é importante reconhecer que nós temos uma natureza humana em atividade. E essa natureza humana se dará ao fim quando então descermos à sepultura. Então a nossa natureza humana chegará ao fim, a nossa natureza espiritual em Cristo prevalecerá para todo sempre. Então é importante falar que o que nos leva a pecar é essa natureza humana, é essa natureza gerada no primeiro Adão, né? A natureza pecaminosa. E a oração fortalece o nosso espírito de tal maneira que nós conseguimos colocar o nosso homem natural no seu devido lugar. E é importante colocar todos os dias o homem natural no seu devido lugar. E quando nós não temos uma vida de devocional intensa, automaticamente o nosso homem natural, ele passa a prevalecer sobre o homem espiritual. E esta guerra, esse Armagedon interior, ele se dará ao fim somente no último dia. Então é importante falar, querido, sobre a intensidade da nossa comunhão com Deus, porque essa natureza humana, ela terá um fim quando descermos à sepultura ou no dia do Senhor, quando com Ele então formos arrebatados e diante do Senhor receberemos um corpo glorificado, assim como Jesus recebeu um corpo glorificado. Mas até que esse dia não chegue e que Deus nos conserve, que Deus nos dê vida e vida com abundância para viver as promessas que Ele tem para a nossa vida, que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus nos proteja de todos os males, para que possamos viver as suas promessas. É importante dominar esse homem natural pela palavra de Deus. Um dos 9 frutos do Espírito Santo revelado em Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, um dos 9 frutos do Espírito é o domínio próprio. Você dominar, se autodominar e entender que nós temos limitações para o nosso homem natural. Nós não podemos alimentar e fazer tudo que o nosso homem natural deseja. E aí entra aquela questão: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Então, quando eu tenho domínio sobre o meu homem natural, eu consigo discernir o que é lícito e o que é ilícito. O que é lícito é o que me faz bem e faz sentido para Deus. O que é ilícito é o que não me faz bem e não faz sentido para Deus. Eu vou repetir isso aqui, querido, porque é importante. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Então existem coisas que eu posso fazer que fazem um bem para mim e que fazem sentido para Deus. E existem coisas que não fazem bem para mim e também não fazem sentido para Deus. E essa capacidade de discernir depende da nossa intensidade, da nossa comunhão, da nossa amizade com Deus. E através da comunhão, da oração, nós desenvolvemos a capacidade de escolher melhor as coisas para nós, escolher melhor, porque tudo quanto vamos viver amanhã serão resultado das escolhas do hoje. O que estamos vivendo hoje são resultados das escolhas do ontem. E é importante falar que nós temos também o livre-arbítrio para escolher aquilo que queremos. E eu sempre digo que o livre-arbítrio tem se tornado uma chave para o abismo na mão de muitas pessoas que não sabem utilizar essa ferramenta de liberdade. E também nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. A liberdade em Cristo, ela está vinculada à sua palavra, está vinculada à doutrina, a limitações. Então é importante falar que em Cristo somos mais do que vencedores e temos liberdade, mas sob o controle de Deus.
E através da comunhão, do relacionamento, o Senhor, Ele vai nos conduzindo e nos indicando até onde podemos chegar. Então, querido, dominar essa natureza humana exige essa vida de oração intensa. Porque quando não nos alimentamos em oração e na palavra, automaticamente esse homem natural ele começa a prevalecer. E aí começa a vir as inclinações da nossa carne. Quando Jesus venceu Satanás no deserto, em Lucas capítulo de número 4, o último versículo de Lucas capítulo 4 diz: e Satanás ausentou-se por um tempo. Então toda resistência ao diabo fará ele recuar. Mas o diabo, ele volta, as tentações voltam. Então, Jesus venceu Satanás, mas a Bíblia diz, e Satanás ausentou-se por um pouco espaço de tempo. E eu tenho falado que um dos exemplos de perseverança na Bíblia é o próprio Satanás, querido. Ele é especialista, perseverante. A missão dele é matar, a missão dele é roubar e a missão dele é destruir. Então ele é bom no que ele faz. O ministério dele é esse, é um ministério tríplice: matar, roubar e destruir. Um ministério bem revelado, e ele é bom no que ele faz. Então nós precisamos ser bons de defesa. Nós precisamos ser bons de resistência nos dias que nós estamos vivendo. E quando o homem natural está prevalecendo diante dos desafios espirituais, é claro que nós vamos perder, porque nós não estamos preparados para a devida luta. Então, querido, nesse tempo, vamos nos fortalecer no Senhor, na sua palavra, em oração, nos edificar na palavra de Deus. Preocupe-se mais com as suas raízes e não apenas com a aparência, com as folhas, com as flores. É importante você consolidar as suas raízes espirituais na palavra de Deus e se fortalecer no Senhor. Amém, querido? Nós não podemos viver de aparência, né? E nós não podemos ter uma dupla identidade. Nós precisamos viver a identidade de Cristo, e em Cristo somos mais do que vencedores. 1 João capítulo 5, verso 4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, e tudo se faz novo. O tudo se faz novo, querido, envolve mente renovada, visão diferenciada. O tudo se fez novo, tudo se faz novo, envolve mudança de comportamento, mudança de hábitos, de atitudes, que venham comprovar e testificar que nós temos uma vida com Cristo. Então, nós não podemos viver uma dupla identidade, querido, né? O que nós somos na igreja, nos relacionamentos, no meio do movimento cristão, nós precisamos ser em qualquer lugar a mesma pessoa pentecostal, a mesma pessoa espiritual, a mesma pessoa reta, íntegra, fiel, honesta. Nós precisamos levar o nosso testemunho para todos os setores. Então, a Bíblia diz que nós somos o bom perfume. Então, queridos, o nosso testemunho, ele tem que ser apenas um, diante de Deus e diante dos homens. Paulo fala em Atos capítulo 24, que ele procurava se apresentar diante de Deus de consciência limpa, diante de Deus e diante dos homens. Então o nosso testemunho, ele precisa ser convincente. O nosso testemunho precisa ser revelado, precisa ser bem claro. Romanos capítulo 8, verso 19. A ardente expectativa da humanidade está esperando a revelação dos filhos de Deus. Então, quando a Bíblia diz assim, que há uma diferença entre aquele que serve e entre aquele que não serve, isso fala de mudanças. Então, existem coisas que para nós cristãos não compete mais fazer. Existem atitudes para nós cristãos que não compete mais tê-las no nosso currículo. Nós precisamos caracterizar mudanças interiores e mudanças exteriores. E um dos desafios, querido, é nós provar essa mudança através dos relacionamentos interpessoais. Através da conversa, da nossa linguagem, nós conseguimos identificar e testificar com quem
nós estamos conversando. O estilo de pensar, o estilo de agir. Por isso que a vida cristã é um estilo de vida santa, um estilo de vida justa, um estilo de vida honesta, um estilo de vida verdadeira, um estilo de vida íntegra. Amém? Então é para isso que o Cristo se manifestou, para devolver para nós a nossa origem do homem perfeito. Porque Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou para si muitas invenções. Salomão escreveu isso em Eclesiastes. Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou para si muitas invenções. Então, meus amados, o que eu aprendo aqui, nós não podemos acrescentar acessórios do Egito na nossa vida cristã. Nós não podemos ficar vinculando a nossa identidade, vinculando a nossa vida espiritual em acessórios, que são antibíblicos para a vida cristã. Eu sempre digo que quando uma pessoa vem falar comigo dizendo: pastor, o que o senhor acha? Se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo, isso é um pecado? Eu não vou entrar em detalhes aqui para não constranger a live. Mas existem algumas pessoas que ficam buscando no pastor uma autorização para fazer aquilo que ela está com vontade de fazer. Mas quando a pessoa vem buscar esta autorização, é porque a sua própria consciência já está indicando para ela que não é correto, que é ilícito. Mas ela busca uma autorização profética ou sacerdotal para a prática daquele pecado, porque quando ela for assistida por alguém que venha fazer o julgamento sobre o que ela está praticando, essa pessoa vem a dizer assim: mas o pastor disse que não tem nada a ver, mas o pastor disse que é normal. Então sempre quando uma pessoa vem falar com o pastor, vem falar comigo, isso acontece muito, o que eu acho acerca disso, acerca daquilo, a própria consciência desta pessoa já está dando indicações de que essa experiência é uma experiência ilícita. Então não há nem necessidade de buscar uma aprovação ou um conselho. Não faz, não pratica, resiste, coloca o homem natural no seu devido lugar e permaneça na vida de santidade. Entende, querido? Então, falando nessa primeira parte aqui, fazendo essa introdução da live de hoje, nós precisamos nos manter intactos, querido. Nós não podemos ficar agregando acessórios na nossa chamada. Amém? Nós temos que simplesmente fazer o que precisa ser feito, deixar de fazer o que Deus reprova e fazer o que Deus aprova, e ponto final. Há uma diferença entre aquele que serve e não serve. É preocupante, querido, o cristianismo do século 21, a quantidade de acessórios que nós temos hoje, E não é difícil de você discernir essas coisas. Existem muitas réplicas mundanas entrando dentro do nosso movimento, dentro do movimento cristão. E nós precisamos oferecer resistência para esses acessórios. Entende, querido? Então, o crescimento hoje, a evolução do cristianismo, não se faz necessário agregar coisas antibíblicas. O nosso crescimento tem que vir pela palavra de Deus, pelo ensinamento, pela disciplina, pela exortação, pela palavra de Deus bem revelada ao nosso respeito. O que é de Deus, o que é do diabo, e ponto final. Fim de papo. Nós precisamos entender que o significado da palavra santidade é separação. Eu vim para Cristo para me separar do pecado, para me separar dos vícios, para me separar da prostituição, para me separar do adultério, para me separar daquilo que é ilícito. E em Cristo eu vou me ajustar na sua palavra para que todas as minhas atitudes e decisões não façam apenas sentido para mim, mas façam também sentido para Deus. Amém, queridos? Então essa primeira parte para nós entender, querido, o nosso cristianismo, a nossa conversão precisa ser bem revelada. As nossas ações, elas precisam estar pautadas na palavra de Deus. Amém, queridos? É preocupante, a igreja do século 21 é preocupante hoje. Existem N movimentos por aí, mas muitos movimentos que nós temos por aí, supostamente chamados de movimentos pentecostais,
neopentecostais, movimentos de grandes aglomerações, querido, né? Existem muitos movimentos aí que infelizmente estão intoxicados. São movimentos que não agregam valores espirituais, pelo contrário, acabam na maioria das vezes nos prejudicando e nos contaminando, né, cada vez mais. Então, meus amados, se tratando desse novo tempo agora que nós estamos vivendo e precisando se adaptar, é tempo de santificação, é tempo de separação, é tempo de soltar os acessórios, né? A cruz não é ortopédica, né? A cruz não vem para se ajustar às nossas manias, às nossas razões. Nós temos que nos ajustar com a cruz, amém? E a cruz não é ortopédica. Então nós não podemos ficar acrescentando coisas para desenvolver um cristianismo mais saudável, mais light. Não existe cristianismo light, querido. Existe o cristianismo santo, o cristianismo de poder, de fogo, que muda a história da vida do homem, que muda a história da vida de uma mulher, que nos dá uma nova imagem, um novo semblante, uma nova visão, um novo entendimento, que muda a nossa linguagem, muda a nossa vida interior e também a nossa vida exterior. Então nós devemos nos vestir dessa identidade cristã, querido. Amém, amados? Então, falando aqui dessa primeira parte aqui, só para você receber a palavra de Deus na tua vida, né? Não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi vocês. Então vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Que Deus nos ajude, querido, nessa caminhada. Que Deus nos dê força para ser cada vez melhores, querido. Certamente por alguns seremos aplaudidos, por outros seremos vaiados. Mas uma vez com Cristo, para sempre com Cristo, até o último dia. Amém, amados? Nem todos vão se acostumar com a nossa nova identidade. Nem todos vão se adaptar com o nosso novo estilo de vida. Amém, queridos? Certamente algumas amizades serão diluídas, dissolvidas, desmanchadas, mas se faz necessário. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, em Marcos capítulo 5, a primeira coisa que Jesus fez quando entrou na casa de Jairo, Jairo saiu ao encontro de Jesus porque a sua filha estava moribunda, enferma, morrendo, deitada na cama. Quando Jesus entra na casa de Jairo, a primeira coisa que Jesus fez foi tirar todo mundo. Jesus desmanchou o júri popular que estava lá dentro da casa de Jairo, cada um dando a sua opinião acerca do que estava acontecendo com a família de Jairo. Então Jesus mexeu nos relacionamentos da casa de Jairo. Jesus mandou todo mundo para fora e disse: eu quero o pai, a mãe, a menina, Pedro, Tiago e João, e mais ninguém aqui dentro. Então, para o milagre acontecer, Jesus trabalhou nos relacionamentos da vida de Jairo. Jesus preparou o ambiente, preparou o recinto, porque as pessoas que estavam ali impediam a manifestação do milagre. Eram pessoas murmurando, eram pessoas chorando, eram pessoas dando suas opiniões, fazendo seu júri popular. O que será que Jairo fez? Que a menina morreu, enfim. Então, quando Jesus entra na nossa vida, ele mexe em todas as áreas, inclusive, querido, nos nossos relacionamentos. É ele quem vai escolher as pessoas que vão nos acompanhar na nova caminhada. É ele que vai escolher os nossos amigos. É ele que vai nos colocar no meio de pessoas que serão pontes para o nosso crescimento espiritual. Então, uma vez com Cristo, querido, dê liberdade para que ele faça o que precisa ser feito, ainda que aquilo que ele vai fazer, custe renúncia. É importante, querido, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a obra, deixa Deus libertar, deixa Deus corrigir, deixa Deus exortar. Nós não podemos dar opiniões, dar sugestões, dar ideias para o Deus da perfeição. Sobe na olaria, deixa a roda da olaria girar e deixa a mão do oleiro te pegar, querido. Deixa a mão do oleiro te amassar, porque certamente ele fará de você, fará de nós um vaso de honra, como ele fez de Davi. Olha só, querido, o texto que nós lemos começa falando sobre Saul. O texto diz: até quando Samuel irá se entristecer por Saul? Porque Samuel havia ungido Saul para ser o rei de Israel. Agora, o que levou Saul a ser rejeitado? O que levou Saul
a ser rejeitado pelo próprio Deus. Suas ações de orgulho, suas ações de soberba, suas ações de arrogância. Saul era precipitado, Saul cometia infrações o tempo todo. Saul começou bem e terminou mal, mas ele tomou o rumo para terminar mal. A história de Saul, a chamada de Saul é linda, querido. Quando você lê e estuda sobre o caminho que Deus preparou para que Saul fosse ungido por Samuel, é maravilhoso, querido. Os mínimos detalhes da chamada de Saul. Mas agora nós lemos aqui que Saul está sendo rejeitado, querido. O que está sendo rejeitado? O ministério de Saul. Não a alma de Saul, mas o ministério dele está sendo rejeitado. Queridos, nós que temos ministério, para quem tem ministério, é importante, querido, esse alinhamento do nosso ministério com a vontade de Deus. Eu tenho medo, querido, de ter o meu ministério rejeitado. Por isso, nós procuramos, em oração, desenvolver o ministério de tal maneira que tudo quanto for feito, seja feito para a honra e seja feito para a glória de Deus. Tudo quanto for realizado, seja realizado para a honra e para a glória de Deus. Todas as grandezas que foram feitas por meio do nosso ministério têm que glorificar a Deus, têm que exaltar o nome do Senhor. Nós vemos aqui que Saul foi rejeitado e aí Deus fala para Samuel: não se entristeça, vai até a casa de Jessé, que eu escolhi dentre os filhos de Jessé, Davi, e escolhi dentre os filhos de Jessé um que vai reinar no lugar de Saul. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, Samuel chegou com a visão biológica. Samuel chegou observando os filhos de Jessé. Ele observou Samá, ele observou Abinadab, ele observou tantos outros filhos que estavam ali, Eliabe. Ele foi observando. Eram varões viçosos, fortes, musculosos, alguns intelectuais. E quando ele colocou os olhos em Eliabe, ele disse: certamente deve ser Eliabe, porque a estatura dele, a altura dele, o estilo dele, o porte dele, ele é porte de rei. E aí, quando Samuel faz esta avaliação, o próprio Deus repreende Samuel dizendo: olha, Samuel, não atente para a altura e nem para a estatura. Não atente para aquilo que os teus olhos físicos, biológicos podem ver, porque eu não vejo como vocês veem. O homem vê o que está por fora, mas o Senhor olha para dentro do nosso coração. Sabe, querido, isso gera um temor na nossa vida, saber que Deus nos assiste por dentro, saber que Deus conhece o nosso interior. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele sonda a mente e também sonda o nosso coração. Algumas pessoas acham que a lei é pesada, e eu digo que a graça é mais pesada do que a lei. Na lei, a prática do adultério precisava do ato consumado, para que o praticante do adultério fosse então julgado e fosse então condenado. Mas na graça, Jesus disse: se um homem olhar para uma mulher e somente imaginar estar com ela, já cometeu adultério com esta mulher. Então, percebe-se que a graça é mais pesada do que a lei na questão da justificação. Porque a justificação da lei, a mulher adúltera precisava ser abordada, ela precisava ser vista na prática do adultério. E agora, na graça, nós somos visitados pelo Espírito de Deus, e então a justificação de Deus vem por aquilo que Deus enxerga dentro de cada um de nós. E por isso Deus fala para Samuel: Samuel, eu não vejo como vocês vê. Você observou Abinadab, mas eu não me interesso por Abinadab. Eu não vejo como você está vendo. Você vê o que está por fora, mas eu, Senhor, vejo aquilo que está por dentro.
Querido, esta visitação de Deus na nossa vida, o que os olhos de Deus podem encontrar em nós no dia de hoje? Eu sempre digo também que não pense aquilo que Jesus não gostaria de ouvir, porque os nossos pensamentos se tornam palavras aos ouvidos de Jesus. Então veja que a graça nos coloca numa condição de estar o tempo todo em santificação, para que as nossas ações, atitudes, comportamentos, palavras e decisões façam sentido para Deus e agrade a Deus. Porque nós podemos ocultar de todos os nossos erros, mas não conseguimos ocultar dos olhos de Deus e nem dos ouvidos de Deus. O Senhor está nos observando por dentro. O Senhor está nos assistindo por dentro. Todos os dias somos observados e os nossos pensamentos, eles têm som, eles têm barulho e se tornam palavras muito benditas aos ouvidos de Jesus. Por isso é importante encher o nosso coração da palavra de Deus, porque a nossa boca vai falar o que o coração está cheio. E é por isso que a Bíblia diz que o que contamina não é o que comemos de fora para dentro, mas o que falamos de dentro para fora, é isso que contamina o homem. Que Deus tenha misericórdia, querido, porque neste exato momento os olhos de Deus podem observar o nosso coração, os olhos de Deus podem observar a nossa vida, os olhos de Deus podem observar, pode ouvir os nossos pensamentos e tudo aquilo que se passou na nossa vida durante o dia de hoje. Por isso, meus amados, que tenhamos uma vida cada vez mais reta e íntegra diante do Senhor. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, os olhos de Samuel grudaram em Abinadab, mas ele foi repreendido pelo Senhor, dizendo: não olhe para a aparência e nem para a estatura. Não é Eliabe que eu escolhi. E então todos os filhos de Jessé passaram pela verificação dos olhos do profeta Samuel. E todos os filhos de Jessé, os que estavam dentro da casa, em volta da mesa, todos eles foram reprovados. Queridos, uma das coisas que eu tenho falado bastante: lealdade não se afere pelo dom, lealdade não se afere pelo talento, lealdade não se afere pela capacidade de fazer alguma coisa. Lealdade, honestidade, fidelidade não podem ser aferidas pela aparência física, pela boa oratória, pela dicção de quem fala bem, pelo bom português, enfim, isso é tudo importante, os aperfeiçoamentos dos dons e dos talentos. Mas nós não podemos aferir ninguém pelos seus dons. Muitas das vezes pessoas dotadas de dons extraordinários têm sido dentro de nossas igrejas como os soldados pretorianos que espancaram Jesus até a cruz. O que sabem fazer é machucar a igreja com seus dons, é machucar a igreja com seus talentos. Não são fiéis, não são obedientes, não são submissos e não são compromissados. E existem vários pastores que se tornaram reféns de discípulos como estes. Existem vários líderes que se tornam reféns de líderes porque têm talentos, porque têm capacidade de fazer alguma coisa. E existem muitas pessoas que têm dons extraordinários, que têm dons fantásticos, querido, mas quando esses dons não estão vinculados às virtudes da obediência, às virtudes da santificação, da justificação, da honestidade, querido, esses dons são como ferramentas de tortura, o tempo todo machucando e ferindo a igreja. E é importante falar sobre isso, querido, porque nos dias que nós estamos vivendo, nós vemos isso acontecer em nossos púlpitos, em nossos altares. O espaço não deve ser conquistado pelo dom, pelo talento. O espaço de um líder deve ser conquistado pela lealdade, pela humildade, pela sua capacidade de se submeter às autoridades. Isso eu trago comigo há muito tempo no meu ministério, querido, e prego isso bastante
porque a escola que nós passamos, e muitos irmãos que estão comigo aqui sabem do que eu estou falando, foi a escola da santificação, foi a escola da oração, foi a escola da obediência, da submissão, foi a escola do sacrifício, da fidelidade. E eu louvo a Deus pela escola de formação que eu e a minha esposa tivemos nessa jornada de fé. Voltando para o texto aqui, querido, o que Deus procurava não estava dentro de casa. O que Deus procurava estava no pasto, estava trabalhando. O que Deus procurava estava apacentando ovelhas. Era Davi. O que Deus procurava não estava desocupado. O que Deus procurava estava ocupado. Davi é do tipo: a minha mente não é oficina para Satanás trabalhar. Davi era um jovem trabalhador. Davi era um menino trabalhador. Glória a Deus. Amor, Douglas chegou aí. Davi estava ocupado. E a Bíblia diz que quando acabaram todos os filhos que estavam em casa, Samuel disse a Jessé: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os filhos? E Jessé precisa reconhecer que ele tem mais um, que é ruivo, pequena estatura, e que ele está no pasto, que ele cheira ovelhas e que ele está trabalhando. Então Samuel diz assim: nós não vamos sentar nesta mesa enquanto esse filho de Jessé não se apresentar. E então mandaram chamar o Davi, e quando Davi se apresenta na mesa, quando Davi entra na casa, Samuel coloca os olhos naquele guri, e então o Espírito de Deus testifica no espírito de Samuel, dizendo: é este que o Senhor tem escolhido. É este que o Senhor tem escolhido. E Deus separou Davi para ocupar o lugar de Saul. Deus separou Davi. Queridos, Deus escolhe pessoas. Deus ama a todos incondicionalmente. Deus ama a todos incondicionalmente. É do Douglas. Deus ama a todos incondicionalmente, mas Ele escolhe algumas pessoas, Ele separa algumas pessoas para propósitos específicos. Deus separa, Deus seleciona pessoas para propósitos específicos. Da multidão Ele tirou 12, e desses 12 Ele liberou propósito específico. Na Bíblia Sagrada, Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Josué, Deus escolheu Caleb, Deus escolheu Elias, Deus escolheu Eliseu, Deus escolheu Pedro, Paulo, Tiago, João. Deus escolheu e Deus continua escolhendo. Deus continua separando. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Existem a ala dos escolhidos com propósitos específicos. Davi foi escolhido, você foi escolhido. E há uma diferença, querido, entre chamados e escolhidos. Deus escolheu. Deus ama a todos. O fato de Deus separar algumas pessoas para propósitos específicos, isso não prova um desamor de Deus pelos demais. Isso não prova um desafeto de Deus para os outros. Mas Deus sempre vai escolher, Deus sempre vai ungir, Deus sempre vai separar. Amém, queridos? Por quê? Porque Deus precisa de trabalhadores para a seara. Deus precisa.
A seara continua sendo grande, os ceifeiros continuam sendo poucos. Rogai ao Pai da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Amém, amados? Davi estava ocupado, Davi estava trabalhando, Davi não estava como os demais. Samuel chegou perto da tarde, no início da tarde, e Davi já estava ocupado. Quando Samuel coloca os olhos no menino, o Espírito de Deus testifica de que aquele era quem o Senhor havia o escolhido. Agora abra sua Bíblia no Salmo de número 89 e no versículo de número 20. Salmo de número 89, versículo de número 20, 9h47. Você que está me ouvindo, você é um escolhido de Deus. Você é um separado de Deus. E todo aquele que é escolhido precisa dar uma resposta para o propósito de Deus. Todo aquele que é escolhido precisa dar uma resposta para o propósito de Deus. Salmo de número 89, versículo 20. Olha o que diz o texto aqui, ó. Salmo de número 89, versículo 20. Diz assim: o salmista expressando a alegria do coração de Deus pelo fato de Deus ter encontrado aquilo que ele procurava. E então o salmista expressa o coração de Deus dizendo: encontrei meu servo Davi, ungi com meu óleo sagrado, a minha mão o sustentará e o meu braço fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar e a mão direita até os rios. Olha só a alegria, querido. Quando Samuel, escute isso, quando Samuel encontra Davi, o salmista expressa aqui a alegria do coração de Deus. Encontrei aquilo que eu estava procurando. Encontrei aquilo que eu estava procurando. Há uma alegria que se expressa no coração de Deus quando ele encontra aquilo que ele está procurando. Há uma alegria que se expressa no coração de Deus quando ele acha aquele que ele estava procurando. E Deus encontra Davi. E agora aqui no versículo de número 13 do capítulo 16. Apanhou o chifre cheio de óleo, ungiu Davi na presença dos seus irmãos. Ungiu Davi na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel voltou para Ramá. Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. Eu não sei qual foi a reação dos irmãos de Davi, mas não deve ter sido uma reação de alegria pelo fato de ele estar recebendo a unção do profeta Samuel. Entenda isso, querido. Nem todos vão respeitar a tua unção, nem todos vão respeitar o teu ministério, nem todos vão respeitar a tua chamada. Entenda isso, querido. Nem todos respeitam a nossa unção. E quem não respeita a nossa unção, não receberá desta unção. Por quê? Porque nós recebemos a unção que nós respeitamos. Nós recebemos a unção que nós respeitamos. Sabe por que muitas pessoas, querido, não são abençoadas dentro da igreja? Porque na própria igreja que elas membram e fazem parte,
elas mesmas desrespeitam a unção da igreja. Quando falam mal da igreja, quando falam mal do pastor, quando julga os irmãos, ela está desrespeitando a unção. E quando você desrespeita a unção, você não recebe da unção. Mas quando você se submete à unção e respeita ela, você recebe a unção na sua vida. Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. Nem todos vão respeitar a unção. Nem todos respeitam a nossa chamada. Mas Davi foi ungido. Gostem ou não, você foi ungido. Gostem ou não, você foi separado. Gostem ou não, você foi nomeado. Gostem ou não, você foi preparado. Você foi escolhido por Deus. Gostem ou não, permaneça firme no propósito, se apresente diante do Senhor e deixa Deus te usar. Gostem ou não. Agora, essa primeira unção não fez de Davi o rei de Israel. A primeira unção libera Davi para a jornada que o fará rei de Israel. Escute isso aqui, querido. Esta unção libera Davi, não faz dele ainda o rei. Para se tornar o rei, agora ele vai ser treinado, ele vai ser preparado, ele vai ser capacitado. Vai ser uma jornada de 13 anos, enfrentando desafios, enfrentando lutas, gigantes, adversidades, guerreando o tempo todo para sentar no trono de Israel. Todo ungido de Deus precisa estar pronto para o processo da confirmação da chamada. Todo aquele que foi separado, a primeira unção te libera e você precisa perseverar para receber a segunda unção de confirmação. Quer ver só, querido? Aonde que está isso na Bíblia, pastor? 2 Samuel capítulo 5. Olha o que diz a Bíblia, em 2 Samuel capítulo 5. A primeira unção que vem do chifre do profeta Samuel libera Davi para o propósito de Deus. Ele poderia ter dito: não, profeta, eu não quero esta unção. Não, profeta, não derrame sobre a minha cabeça. Mas ele se submeteu àquela unção. E aquele azeite libera Davi para uma jornada que o fará rei de Israel. 2 Samuel capítulo 5. Olha só. Versículo de número 3. 2 Samuel capítulo 5, verso 3. Então todas as autoridades de Israel foram ao rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Em Hebrom reinou Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel 33 anos. A primeira unção, querido, nós recebemos lá no início da nossa conversão, lá no início da nossa chamada. A primeira unção é lá no comecinho, querido. Agora a segunda unção depende da perseverança, depende da determinação, depende da luta, de você enfrentar os processos que vão te levar para o estabelecimento do propósito de Deus para a sua vida. Deus separou Davi para ser rei, mas Davi teve que se submeter ao processo de prova, ao processo de derrubar o gigante Golias, ao processo de derrubar as adversidades e enfrentar os ventos, que o levou, depois de 13 anos, para ser o rei de Israel. Aceite os processos de Deus. Aceite a escola de Deus. A segunda unção é uma questão de conquista. A primeira unção
é a liberação para o propósito de Deus. A segunda, que é a confirmação, depende da submissão ao processo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 11 anos. Foram 13 anos batalhando, 13 anos sendo perseguido, 13 anos utilizando espada, escudo, lutando nos campos de batalha, para que Davi sentasse no trono de Israel. O imediatismo, querido, tem tirado muitas pessoas do propósito de Deus. Pessoas imediatistas, recebe a primeira unção no domingo, na segunda-feira já quer ser rei. Recebe a chamada no domingo, no outro domingo ela já quer ser rei, já quer sentar no trono. Querido, é um processo. Nós não podemos violar o processo que nos leva a viver os planos perfeitos de Deus para a nossa vida. Davi foi separado com 17 anos e o processo para fazer dele rei de Israel, 13 anos. Aí você estuda o histórico de Davi, a luta de Davi, a peleja de Davi, o treinamento de Davi, os enfrentamentos da vida, as adversidades da vida, as tempestades da vida, as aflições da vida, mas ele não desistiu. Tropeçou, caiu, se levantou, foi firme, porque ele sabia que aquele que o havia escolhido era fiel para cumprir a segunda unção dele na sua vida. Essa é a palavra de Deus para hoje. São 9h59. Respeite o processo. Se a luta é grande, como diz a Patrícia, grande será a vitória. Se a luta está sendo grande, os gigantes estão sendo grandes, grandes serão as tuas vitórias. Nós não chegaremos em lugares que desejamos chegar se Deus não permitir. Deus está nos olhando, nos assistindo. A recompensa da honra é que somos escolhidos a dedo por Deus. É verdade mesmo. Veja que interessante, querido. Deus escolheu, separou, ungiu, nomeou, capacitou e outorgou Davi, rei de Israel. Ele não se tornou rei lá dentro da casa de Jessé. Ele se tornou rei depois de um processo de 13 anos, sendo treinado, preparado, moldado, esculpido, lapidado por Deus. 13 anos. Abraão levou 25 anos para pegar Isaac no seu colo. Ana levou 20 anos para receber Samuel nos seus braços. José levou 17 anos para se tornar governador do Egito. Entende, querido? Quando colocamos Deus no comando, consagramos tudo no altar ao Senhor. Tudo dá certo no final. Verdade. Olha os comentários aqui. Comenta aí, querido. Você é um escolhido de Deus. Talvez alguém se pergunte assim: o que é que Deus viu em mim? Talvez alguém se pergunte: o que é que Deus viu em mim? Alguma coisa interessante Ele achou em você. Somos vaso de barro na mão do oleiro, gente.
A primeira unção é lá no início da conversão. A segunda, que é a unção de confirmação da primeira, depende da perseverança, depende da permanência, depende da fidelidade, da obediência. Glória a Deus. Amém, queridos? Em 2 Samuel, capítulo de número 5, perante todas as autoridades, Davi foi ungido rei de Israel. 13 anos depois. Vale a pena perseverar, querido. Vale a pena descansar no Senhor. Vale a pena se deleitar no Senhor, quando temos certeza que somos escolhidos. Eu tenho essa certeza, Laura. Quem tem a certeza que foi escolhido aí diz amém. Tenho a certeza que eu fui escolhido. Não tenho dúvidas da minha chamada. Não tenho dúvidas do ministério. Não tenho crise de identidade, querido. Amém? O seu ministério não pode ser um mistério. Todo ministério tem que ser revelado. Então, se Deus te escolheu, querido, faz o que Ele te mandou fazer. Eu tenho orado, querido, na igreja, estou orando, continuo orando para que Deus levante novos líderes, discípulos para a seara do Senhor. Essa é a nossa oração com a pastora. Nós queremos trabalhadores, pessoas que coloquem a mão no arado junto com a gente. Vamos trabalhar. Vamos fazer a obra de Deus com alegria, com amor, com intensidade, com fidelidade. Deixa que os outros irmãos observem. Deixa que os outros irmãos fiquem olhando. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos pregar a palavra de Deus, vamos ganhar almas para Jesus, a tempo e a fora de tempo. Pregar a palavra de Deus. Estamos aqui num grande desafio na IEQ Canasvieiras, aqui em Florianópolis. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Mas a nossa oração nesses dias é: Senhor, levanta novos líderes. Eu quero Davis aqui dentro. Eu quero profetas como Eliseu, como Elias, homens e mulheres de Deus dispostos a trabalhar, dispostos a fazer a obra de Deus. Essa é a nossa oração, querido. Temos um desafio muito grande pela frente. Mas em Lucas 1,37 a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. E o nosso lema aqui é: juntos somos mais fortes. Vamos em frente, querido. Não desista da sua chamada. Já recebeu a primeira unção? Então lute pela segunda de confirmação, querido. Mas não recue. Não volte atrás. Se há uma chamada que arde no seu coração, querido, de muitos anos, coloca a lenha nessa fogueira aí. E esse ministério tem que deixar de ser um mistério. Tem que ser revelado, querido. Estou orando para que Deus levante pessoas que se apresentem na obra de Deus. Pessoas na condição de Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Né? Eis-me aqui, Senhor. Eu lembro que eu fiz muito essa oração lá no início da conversão. Né? E quem já fez essa oração aí, querido, sinto muito em dizer, se você já disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, então para de se enrolar e vai, porque Deus gosta dessa oração, envia-me a mim. Se você já fez essa oração, querido, um dia na sua vida, essa oração tem peso no mundo espiritual, amém? Essa oração tem peso, querido, e coisa boa, querido, é você trabalhar na obra de Deus. Coisa boa é você se doar na obra de Deus. Coisa boa é você ocupar sua mente com as coisas de Deus, querido, o tempo todo sem parar. Coisa boa é você estar envolvido, inserido, trabalhando. É você não ter tempo para perder tempo, querido. Coisa boa é você crescer na obra de Deus, trabalhando, pegando no arado, colocando a mão no arado. Coisa boa, querido. Amém, meus amados? Que Deus abençoe sua vida. Seja um Davi de Deus aonde Deus te colocou. Amém? Deixa Deus te usar como canal de bênção.
seja um instrumento da mão de Deus, preserve o seu testemunho diante de Deus e diante dos homens, guarde o seu testemunho, querido. Amém? O nosso testemunho é uma pregação poderosa. Deixa Deus te usar, querido. Amém? Faça a sua parte aonde Deus te colocou. Faça com amor. Não fazemos para os homens, mas fazemos para Deus. Fazemos a obra com amor e com alegria. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. É verdade, pastor Aildo, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Nos ajude a orar, os irmãos aqui de Canasvieiras. Domingo, uma irmã já se apresentou no final do culto e disse: pastor, eis-me aqui. Digo: é isso aí, irmã. Já vamos trabalhar o discipulado então e vamos entrar nas fileiras, né, da infantaria da Igreja Quadrangular. Bênção demais. Deus abençoe a irmã Inês, guerreira de Deus, irmã Juliana, pastora Aildo, pastora Jussara, pastora Noila, Laura do Rio de Janeiro, Deus abençoe. Patrícia Ferreira, Rosnei Rai, Deus abençoe. Vamos trabalhar enquanto é dia, é verdade. Em nome de Jesus, Deus abençoe aí. Márcia Bueno, quem mais que está aqui conosco, conectado? Noeli, pastora Noeli, nossa professora de TQ. Ô glória, Deus abençoe. Abraço a toda a família. Lúcia Chay de Curitibanos, Marli Baldo está aqui também, Deus abençoe. Nossa irmã Marli. Edmar está aqui também, Deus abençoe, guerreiro. Firmes e fortes, vamos combater um bom combate, sempre combatendo um bom combate. Glória a Deus. Adriana Kocham, Deus abençoe. Seja um Davi, querido, seja valente de Deus. Seja valente de Deus, não desista, não pare. Não olhe para trás, olhe para frente, olhe para o alto, segue firme no propósito. Lealdade, fidelidade, obediência, compromisso, fazendo a diferença, querido, em nome de Jesus. Vamos continuar rogando ao Pai para que Deus levante mais trabalhadores, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. 9 horas, 10 horas e 9 minutos. Quinta-feira, às 8 horas da manhã, temos uma palavra profética de Deus para a sua vida. Se inscreva no canal, no YouTube, Pastor Márcio de Oliveira. Precisamos ali de 1000 inscritos ali. Vai ser bênção também. Por enquanto, seguimos com as lives aqui, nesse canal aqui do Facebook. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Recebeu a primeira unção, avance para a segunda. Vai firme na fé. Vai firme. Deus vai enviar obreiros para a sua seara. Eu recebo, pastora Jussara. Oh, glória. Bênção de Deus. Um abraço, gente. Boa noite de sono. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, oramos a Ti neste momento, te agradecendo por esta live, esse momento, esta palavra, que possamos ser Davis, Pai, aonde o Senhor nos colocar, sempre dispostos, disponíveis para o Senhor, meu Pai. Nos use da maneira que te agrada, Senhor, nos use como canal de bênção, em nome de Jesus, meu Pai. Que os nossos dons e talentos sejam para glorificar e exaltar o Teu nome. Que o nosso eu desapareça, Senhor, a cada oportunidade, e que o Senhor cresça, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos que estão conectados aqui, que esta palavra fique tatuada no coração dos irmãos, meu Pai, que haja um despertamento espiritual nesses dias, que haja, meu Deus, um despertamento de dons, talentos e ministérios, meu Pai, que se levantem novos líderes, obreiros, que se levantem, Senhor, discípulos, meu Pai, que não tenham medo, Senhor, de encarar o processo, meu Pai, mas que sejam valentes de Deus nesse tempo do agora. Oramos e agradecemos ao Senhor por todas as coisas, Pai, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe todas as famílias, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, a bênção da cura, a libertação repouse sobre a vida de todos, em nome de Jesus.
pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Verdade, irmã Luziane. Deixou Provérbios aqui. Boa noite para todos. Paz seja convosco.